Então, pessoal, hoje nós vamos a mais um encontro e vamos retomar um tema que foi visto numa aula passada, que é cinética química. E quando a gente fala cinética química, isso foi dito em outra aula, eu vou ser rápido. Nós estamos a falar de um ramo da química que estuda a velocidade das reações ou as taxas de desenvolvimento das reações. Sabemos que uma reação ela demora um determinado tempo para acontecer. Nesse tempo existe a conversão de reagentes em produtos e nisso aí é calculado as suas taxas, seja dos reagentes ou seja dos produtos. Então, cinética química nada mais é do que um ramo que estuda a rapidez das reações. Além disso, também vai influenciar os fatores que as influenciam. A gente sabe que as reações elas podem ser influenciadas. Talvez a gente não perceba o que é feito no dia a dia para que essas coisas tenham as suas influências. Por exemplo, quando a gente compra verdura, ou fruta, ou carne, no final de semana, no início da semana, ou qualquer que seja o dia, a primeira coisa que a gente faz, fazer o quê? Colocar na geladeira. Então, eu estou influenciando como? Diminuindo a temperatura em que aquele produto estaria submetido. Isso faz com que demore mais tempo para a sua deterioração, certo? Então, nesse caso, eu estou influenciando a velocidade da reação, estou diminuindo a velocidade da reação, certo? E é assim que a gente influencia, não somente atuando sobre a temperatura. Existem outros fatores que a gente vai ver assim por cima posteriormente. As reações químicas, isso aqui não é nenhuma coisa assim tão coisa mais importante que a gente tem que falar, mas elas tendem a ocorrer em taxas de desenvolvimento diferentes. Por quê? Elas podem ser formadas com constituintes diferentes ou elas podem também apresentar quantidade de reagentes diferentes. É comum isso. Então, sendo assim, é comum também que essas reações elas tendem a ter suas taxas de desenvolvimento diferentes. Mas assim, pode ser que em situações essas taxas de reações diferentes sejam iguais? Pode. Pode ser que é, intervalos de tempos, reações diferentes tenham taxa de desenvolvimento igual? Pode. Da mesma forma que também é muito comum e é normal terem essas taxas de desenvolvimento diferentes. É, assim, quando a gente diz que constituintes diferentes, quantidades de reagentes diferentes, nós estamos citando apenas partes do que influenciam nessas taxas de desenvolvimento, certo? De modo que, do ponto de vista cinético, as reações elas podem ser rápidas, né? Tem reações que são extremamente rápidas, a explosão de algo, de um dinamite, por exemplo, é muito rápida, a ativação do airbag de um veículo também é muito rápida, mas a gente tem reações moderadas, o amadurecimento da fruta, o enferrujamento de um prego, certo? Então são reações que, quando se fala rápido, é muito rápido, pode levar centésimos ou milésimos de segundo. As moderadas já podem levar horas ou dias, e tem aquelas que são lentas, que podem levar séculos, podem levar bastante tempo. Formação de rocha, a formação de petróleo pela decomposição de matéria orgânica, a decomposição de madeira seca a céu aberto. Não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra, então nós dissemos que essas reações elas são lentas. Aí veja só, taxa de desenvolvimento. O que é taxa de desenvolvimento? É a razão entre a quantidade de substância consumida, que a gente vai dizer reagente, né? Quando o reagente ele é consumido, ou, além disso, os produtos formados, dividido pelo seu intervalo de tempo. Isso leva um tempo, isso demanda um tempo. Então,
um reagente que se decompõe demanda um tempo para se decompor. O produto que se forma demanda um tempo para ser produzido. Então, essa relação, essa razão, a gente chama de velocidade da reação. Seja ela média, seja ela instantânea, que aqui a gente está chamando de taxa de desenvolvimento da reação. São as mesmas coisas. Como é que nós vamos calcular? A taxa de desenvolvimento da reação é igual à variação do reagente ou do produto, aliás, dos reagentes ou dos produtos, dividido pela sua variação de tempo, certo? Um exemplo, a gente tem aqui a decomposição da amônia. Ela vai formar nitrogênio gasoso e hidrogênio gasoso, certo? E a gente vai ver como é que essa reação, como é que as velocidades dessa reação se comportam. Eu tenho a quantidade de amônia em mols, né, dividido pelo tempo em hora. Então, essa avaliação foi feita em horas, mas eu poderia fazer em minutos. O tempo aqui eu poderia fazer em segundos. Eu decido aqui como é que vai ser feito. Né? É lógico que às vezes a reação ela demora horas, não fica bacana assim para a gente, não facilita a nossa vida se a gente for calcular esse tempo em segundos. Né? Da mesma forma, se ela acontece em segundos, vamos fazer essa avaliação em horas. Então, no instante zero, antes da reação começar, eu tinha 8 mols de amônia. Passou-se uma hora, eu tive uma queda e foi lá para 4 mols de amônia. Passou-se mais outra hora, foi para 2 mols de amônia. Passou-se mais outra hora, então chegou a 1 mol de amônia. Ainda resta 1 mol de amônia. Né? Então veja, esse cálculo foi feito, essa observação, essa avaliação foi feita no intervalo de 3 horas. Essa reação ela não aconteceu por inteiro, porque se eu ainda tenho um reagente, quer dizer que a reação ainda não terminou. A intenção da reação é começar com 100% de reagente e terminar com 0% de reagente, ou seja, todos os reagentes deverão ser consumidos. E isso leva à formação de produtos. Então, eu inicio com 100% de reagentes e 0% de produtos. A reação está por começar. Ao final das contas, eu terei 0% de reagente e 100% dos produtos formados naquele intervalo de tempo. Mas observe que após 3 horas ainda tem alguma coisa de amônia para reagir. Por um motivo ou outro, a reação não aconteceu, ou porque foi interrompida, ou porque existe aqui algum impedimento aconteceu. Então, observe o seguinte, no primeiro intervalo, em 1 hora, de 0 até 1 hora, a velocidade dessa reação foi de 4 mols por hora. Né? 4 menos 8 a 4, daria menos 4, mas aqui a gente coloca em módulo, então fica 4, dividido por 1 menos 0, por 1 menos 0, 4. Observe que essa taxa de desenvolvimento na segunda parte, que também tem um intervalo de 1 hora, não vai ser o mesmo. Olha, na segunda parte, iniciando no instante 2 horas até 3 horas, que dá uma variação de tempo de 1 hora, assim como o intervalo anterior, a velocidade foi 1 mol por hora. Por que isso diminuiu? Porque essas velocidades elas não são constantes. Porque a velocidade de uma reação, a reação ela acontece por choques efetivos. Então, é uma molécula se chocando com outra. Se no início da reação eu tenho mais reagente, então tem mais moléculas para se chocar. À medida que o tempo passa, a reação acontecendo, esses choques eles vão diminuindo. Por quê? A quantidade de molécula vai diminuindo. E a quantidade de choques diminuindo, também ocorre a diminuição da velocidade da reação. O que se conclui aqui? Que mesmo você considerando a variação igual, 1 hora, 1 hora, ou poderia ser meia hora, o que for,
mas em tempos diferentes, a velocidade ela tende a mudar, como vocês viram aqui. Se eu pegasse mais aqui uma outra hora, após aqui entre 3, 4 e 5 horas, se tivesse aí, a gente ia ver que, considerando o intervalo de uma hora, a velocidade seria outra, certo? Porque eu tenho choques que tendem a diminuir à medida com que o tempo passa, à medida com que a reação ela acontece. Isso acontece em função da quantidade de moléculas daquela substância diminuir efetivamente, certo? Então, agora veja, aqui no início a gente está fazendo o quê? Calculando, ou foi o caso aqui, eu calculei a velocidade da amônia. Eu poderia calcular a do nitrogênio, eu poderia calcular do hidrogênio isolado, um e outro, né? Mas a reação ela acontece de forma geral, toda a conversão de reagente e formação de produtos, ela acontece no intervalo de tempo único, certo? Não tem como a gente ter uma reação envolvendo reagentes e produtos em intervalos diferentes. Aí eu estou falando da reação de forma geral, envolvendo tudo, reagente e produto. Quando a gente calcula essa velocidade, nós vamos fazer isso aí aí a gente pode fazer em função de um reagente, ou função de produto, mas assim, levado dizendo, olha, a reação começou de tal hora e terminou de tal hora, ou segundos, ou minutos. Então a gente tem taxa de desenvolvimento da reação, é o módulo da taxa de desenvolvimento médio, que eu vi anteriormente nessa tabelinha, dividido pelo respectivo coeficiente estequiométrico. Então, se a gente pegar no primeiro módulo, tem assim, menos 1 sobre A, esse A é o coeficiente estequiométrico da amônia, no caso 2, vezes a variação da amônia, num determinado intervalo de tempo, que eu desejar fazer aqui, dividido pelo intervalo de tempo, que nos leva a crer que isso aí é a velocidade que eu calculei anteriormente, que pode ser 4 mols, poderia ser, sei lá, 1 mol, poderia ser o que for, dependendo do intervalo de tempo que eu considerasse, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Se eu fizer isso para a reação, não para um reagente ou para um produto, em separado, mas se eu fizer para a reação, qualquer um dos reagentes ou qualquer um dos produtos que eu utilizar, a taxa de desenvolvimento vai ser única. Então, a taxa de desenvolvimento de um reagente ou de um produto pode ser diferente se eu considerar aquele intervalo de tempo. Aqui, no primeiro intervalo de tempo, de 0 a 1 hora. Da amônia foi 4 mols. Do nitrogênio não vai ser 4 mols. Do hidrogênio também não vai ser 4 mols. Certo? Agora, se eu levar isso aqui para verificar todo o processo reativo, aí nesse intervalo de tempo, a velocidade vai ser única, vai ser uma só. E aí eu posso considerar, nesse caso, um reagente ou um produto, enfim. Na reação, existe uma coisa chamada energia de ativação. Diz que é a energia mínima necessária para que a reação possa ocorrer. Na verdade, a energia de ativação é a energia suficiente para ativar o processo reativo. Ou seja, a reação só vai acontecer se eu tiver o mínimo necessário de energia. Um exemplo, você pegar uma brasa, sem chance, só a brasa mesmo, e eu utilizar álcool, provavelmente eu não vou ter a combustão do álcool ou da gasolina. Por quê? Porque aquela brasa não fornece energia suficiente para começar esse processo. Isso quer dizer o quê? A energia ela não é suficiente para ativar a reação, nesse caso. Então vou precisar de uma chama, certo? Quando a gente fala de energia mínima, é o mínimo de energia. Você tem que ultrapassar essa barreira. Para você ultrapassar essa barreira, você precisa de tanto de energia.
A menos que isso, a reação não acontece, certo? Então, eu preciso de um limite X para que essa reação se inicie, que esse limite X eu chamei de energia de ativação. Seja a reação endotérmica, no caso, seja a reação exotérmica ou seja a reação endotérmica. Essa energia ela vai estar no reagente para o limite máximo, que a gente vai chamar de complexo ativado. Daqui a pouco eu explico isso. Se eu tenho uma reação exotérmica, então essa energia ela é menor. Se eu tenho a reação endotérmica, então essa energia ela é maior. Esse limite que tem que ser ultrapassado, esse muro que tem que ser pulado. Então ela varia, mas nas duas situações eu vou ter essa energia. Aliás, é obrigado ter, senão a coisa não acontece. Então veja onde a setinha vermelha vai dizer a você onde é que está a energia de ativação, o seu limite, ó, certo? Então chegou nesse ponto máximo. Esse ponto máximo a gente chama de complexo ativado. É aí que a coisa começa a acontecer. Que é o complexo ativado, é o estágio intermediário da reação. É uma das ligações do reagente entre as moléculas dos reagentes, entre os átomos. Elas são enfraquecidas, certo? Então aqui nesse ponto eu não tenho mais reagentes, eu tenho átomos. Aí, quando essa energia ela começa a diminuir, eu passo a ter uma reorganização desses átomos, então eles se reorganizam de outra forma, né? E aí que acontece a formação de produtos. Lógico que tem que ser de outra forma, porque os produtos são totalmente diferentes dos reagentes. Se não fosse igual, a reação não estava acontecendo. Óbvio. Né? Então a gente chama isso de complexo ativado, que é isso, é o estágio intermediário, onde eu tenho as ligações enfraquecidas para que favoreça a formação de produtos. Fatores que influenciam. Esses fatores, alguns deles, eles atuam diretamente na energia de ativação, aumentando ou diminuindo. Porque quando eu influencio uma reação, eu atuo diretamente nesses fatores. Pode ser concentração, isso quer dizer o quê? Que uma maior quantidade de reagente tende a ter uma velocidade maior, porque eu tenho mais moléculas, mais choques efetivos, maior será a velocidade. Temperatura, então aumenta a energia cinética, aumentando a quantidade de choque efetivo, e com isso a velocidade da reação também tende a aumentar. Então o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. Superfície de contato é a máxima área que um reagente tem de contato com o outro. Ó, se eu tiver em pó, então pó vai ter uma área bem grande. Se eu tiver um corpo sólido, não é tão grande assim. Se eu tiver líquido, então vai ser maior ainda. E se for gás, então é que é grande mesmo. Então, superfície de contato, quanto maior for a área de contato entre reagentes, maior a velocidade da reação. Também favorece aos choques, favorecida pelos choques. Pressão. A pressão a gente vai dizer que ela atua nas reações envolvendo gases, né? Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Diminuindo o volume, eu vou aproximar essas moléculas. Eu aproximando essas moléculas, eu obrigo elas a se chocarem com a maior intensidade. E aí, o que acontece? Velocidade da reação. O contrário também é verdade. Olha, se eu diminuir a temperatura, se eu diminuir a concentração, se eu diminuir a pressão, eu também diminuo a velocidade. Porque eu estou desfavorecendo choques efetivos que levariam a uma velocidade maior. Tudo que eu fizer para que aconteça o maior número de choques, eu estou dizendo que a velocidade ela vai ser favorecida positivamente, vai aumentar.
que eu fizer para diminuir o número de choque, acontece, a velocidade ela tende a diminuir. Depois a catálise, o catalisador, que é um processo que se utiliza catalisador. Em alguns casos a gente utiliza, pode ser utilizado a proteínas ou enzimas, não é? Em outros casos pode ser composto inorgânico mesmo, o dióxido de titânio, o peróxido de hidrogênio. Eles atuam assim, eles são substâncias químicas que eles não reagem, eles só influenciam na reação, certo? Uma diferença de composto inorgânico, de alguns compostos inorgânicos para o orgânico, é que os orgânicos são biodegradáveis, e os orgânicos não são muito assim biodegradáveis, não. Então, também atua aumentando a velocidade da reação. Aqui nesse ponto a gente poderia até falar de inibidor. É o que? Uma substância que eu vou utilizar para diminuir a velocidade da reação. Um exemplo muito prático disso, no dia a dia da gente, os conservantes de alimentos. O alimento, ele vai se deteriorar, né? Então eu coloco um conservante para inibir o processo reativo. Uma coisa bem frágil, a água de coco. A água de coco leva, depois que a gente tira do coco, poucos dias, mas são poucos dias mesmo. Mas quando você vai no supermercado, aí você compra uma garrafinha daquela que tem um negócio lá dentro, que é por volta de um mês. Por quê? Eu tenho lá um inibidor, que é um conservante alimentar. Então, os conservantes alimentares atuam aqui no processo contrário da catálise, inibindo o processo reativo. Vamos agora dar início a resolver algumas questões no formato de questões do Enem. Você vê que nem aqui em cinética não apareceu muito cálculo. A gente fala porque é interessante você saber que existe, mas aqui está muito conceitual. Então, primeira questão é o seguinte: há processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou bens consumidos pelo homem. Determinadas etapas de obtenção desses produtos empregam catalisadores químicos tradicionais que têm sido, na medida do possível, substituídos por enzimas. Eu acabei de falar de enzimas. Se alguém prestou atenção aqui, já sabe a resposta. Em processos industriais, uma das vantagens de substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzimas decorre do fato de estas serem consumidas durante o processo. Para quem entendeu na outra vez e que eu lembrei agora, o catalisador ele não é consumido, ele não é reagente, então ele não é consumido. Eles são compostos orgânicos biodegradáveis, eu não sei, talvez seja isso. Inespecíficas para os substratos, estáveis em variações de temperatura, substrato nas reações químicas. Então, veja só, que a catálise enzimática que ocorre em presença de enzimas diz o seguinte: são moléculas de proteína que determinam a função e o grupo de substrato com quem vai trabalhar, ou seja, são substâncias extremamente exigentes e elas não atuam em qualquer composto, né? Não atuam. Os catalisadores são assim, o catalisador não vai sair por aí atuando em qualquer tipo de reação. Aqui em catálise enzimática ou nas enzimas, elas catalisam, são grupos mais específicos ainda. São altamente específicas, né? O que significa que cada um age como catalisadora biológica de apenas uma reação. Aí, como exemplo, a gente tem a pepsina, que atua no estômago para decomposição de proteínas. Detalhe, ela só atua em meio ácido. Tem um composto lá chamado pepsinogênio, que é inativo. Em meio ácido ele fica ativo, ele passa a agir. Então, quando você come carne, talvez só o suco gástrico não tivesse como resolver isso aí para você, fazer a digestão. Então, tem a pepsina, está lá no estômago. Tem a anidrase carbônica,
é presente nas imagens, converte o gás carbônico em ácido carbônico. Para vocês terem uma ideia do poder de ação de um catalisador, nesse caso aqui, essa enzima ela acelera o processo reativo entre 10.000 e 1 milhão de vezes, certo? Então ocorre uma aceleração nessa variação que vai de 10.000 ou até 1 milhão de vezes. Depois a gente tem a catalase que está presente no sangue. Nesse caso aqui são utilizados alguns peróxidos, né, para atuar aqui na catalase. Certo? Então a pepsina não age do jeito da anidrase, que não age do jeito da catalase e nem nos seus grupos reativos. Certo? Então, o que é que a gente sabe sobre isso? Que são compostos orgânicos e biodegradáveis. Analisa a figura. Supondo que seja necessário dar um título para essa figura, a alternativa que melhor traduziria o processo representado seria concentração média de álcool no sangue, não sei se é isso, ao longo do dia, variação de frequência da ingestão de álcool ao longo das horas, concentração mínima de álcool no sangue a partir de diferentes dosagens, não sei também se é isso, estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool e representação gráfica da distribuição de frequência de álcool em determinada hora do dia. Normalmente isso aqui em algumas situações já apareceu como reportagem desse tema aqui. Então, para a metabolização do álcool no sangue, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. A maior parte do álcool ingerido é metabolizado no fígado pela ação da enzima álcool desidrogenase, ADH. Então, quando ingerimos bebida alcoólica, o álcool passa para o sangue antes de ser gradualmente eliminado pelo fígado. Então, aqui sim, vai dar uma orientação para a gente compreender o título que a gente vai dar ao gráfico, né? Quantidade do álcool ingerido, né? Isso aqui são alguns fatores que influenciam na metabolização. Isso quer dizer que mais álcool ou menos álcool tem metabolizações diferentes, em tempos diferentes, né? O peso da pessoa, se a pessoa é maior ou menor, também tem influência. O sexo e a capacidade do metabolismo de cada pessoa, mesmo que sejam pessoas semelhantes na sua estrutura física, ainda assim a capacidade de metabolização pode ser diferenciada, né? E se a pessoa está em jejum ou não. Já vimos esse tipo de situação em outras questões, em outros temas, né? Ou se está ingerindo álcool com outros líquidos, porque aí quando você ingere álcool com outro líquido, você diminui essa concentração de álcool, né? Diluição de soluções, se a gente fosse tratar aqui desse assunto, seria isso. E aí a gente vai ter também influenciado o fator de metabolização. Então, quando a gente olha para o gráfico, aquele gráfico não especifica, ele não dá certeza de certas condições. Então, ele oferece para a gente o quê? Uma estimativa de como é que o álcool ele é metabolizado dentro de uma determinada concentrações em um determinado intervalo de tempo. Então, a gente pode dizer que é uma estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool, né? Porque eu poderia estar falando de 4 pessoas diferentes, eu poderia estar falando da mesma pessoa em condições de ter tomado com líquido, ter junto à bebida alcoólica, ingerir outro líquido, estar em jejum ou não, se estava com problema de saúde, se estava utilizando algum medicamento, tudo isso aqui está influenciado. Mas aqui no gráfico não está exposto isso, então isso aqui é apenas uma estimativa. O sulfeto de mercúrio foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadro e murais. Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisa. Aventou-se a hipótese de o vermilion seja decomposto sobre a ação
da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada pelo íon cloreto, presente na umidade do ar. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermelho. Então, em algum lugar aqui, diz que essa reação ela seria catalisada pelo íon cloreto, certo? Quando a gente está falando aqui de catalisador, pelo menos é o que está de acordo aqui na questão. O que é um catalisador? Catalisador é uma substância inserida num processo reativo para aumentar a velocidade dessa reação. Como é que a gente pode aumentar a velocidade da reação nesse caso aqui? Diminuindo a energia de ativação. Vamos supor que a linha preta seja, no caso aqui, não é suposição, é verdade, que a linha preta, onde tem essa setinha preta, é a reação normal, sem catalisador, e a linha pontilhada em vermelho é a linha com catalisador, certo? Veja, vamos falar assim grosseiramente, que a altura, começando os reagentes, até o limite máximo de cada um é diferente. Com catalisador é menor, sem catalisador é maior. Se isso aqui fosse um obstáculo, qual deles é que precisaria de maior quantidade de energia para eu ultrapassar? Sem catalisador, porque é maior. Digamos que fosse um muro. A mesma energia que eu precisaria para pular o muro em preto é a mesma quantidade que eu precisaria para pular o muro em vermelho? Não, diferente. Então, nesse caso aqui, o catalisador ele tem uma função muito óbvia, que é de diminuir a energia de ativação. Certo? Diminuir a quantidade de energia necessária para que a reação aconteça. Olha, eu precisava tanto de energia, agora eu preciso de menos. Então, a função do catalisador, nesse caso aqui, em qualquer caso, é diminuir a energia de ativação. Cientistas da Austrália, isso aqui é o quarto exercício, cientistas da Austrália descobriram um meio de produzir roupas que se limpam sozinho. A equipe de pesquisadores usou nanocristais de dióxido de titânio, que sobre a ação da luz solar, isso é muito importante, está aqui, são capazes de decompor as partículas de sujeira na superfície de um tecido. O estudo apresentou bons resultados com fibras de algodão e seda. Nesse caso, foram removidas manchas de vinho bastante resistentes. A nanocamada protetora poderá ser útil na prevenção de infecções de hospitais, uma vez que o dióxido de titânio também mostrou ser eficaz na destruição das paredes celulares de micro-organismos que provocam infecções. O termo nano vem da unidade de medida nanômetro, que é a bilionésima parte de um metro. A partir dos resultados obtidos pelos pesquisadores em relação ao uso de nanocristais de dióxido de titânio na produção de tecidos e considerando uma possível utilização dessa substância no combate às infecções hospitalares, podem se associar que os nanocristais de dióxido de titânio são pouco eficientes em ambiente fechado e escuro, possuem dimensões menores que a de seus átomos formadores, não tenho certeza disso, acho que não, porque eu tenho uma formação 3 átomos, titânio e 2 de oxigênio. Então, provavelmente, essa molécula é maior do que qualquer um dos seus átomos formadores. Então, essa B está descartada. São pouco eficientes na remoção de partículas de sujeira de natureza orgânica. Veja que ele disse em algum lugar que o composto ele também se mostrou eficaz na destruição da parede celular de micro-organismos que provocam infecção. Então, ele não é pouco eficiente nesse caso aqui também não. Destrói micro-organismos causadores de infecções por meio de osmose celular. Não é, porque a gente está falando aqui de reação química. Nesse caso aqui, osmose não é um processo reativo, uma transformação, fenômeno químico, não. Seria uma propriedade coligativa. Interagem fortemente com o metal orgânico devido à sua natureza apolar. Então, veja só. Ele é eficiente
sob a ação da luz solar. Então, veja só, se ele é eficiente sobre a ação de luz solar, o que acontece se eu guardar o dióxido de titânio em um ambiente escuro? Ele não vai ser eficiente. Isso acontece com a água, não vai ser eficiente o seu processo, né? Porque ele depende da luz solar. A decomposição da água sanitária acontece também sobre a ação da luz solar, por isso que ela é acomodada em ambientes opacos. Alguns medicamentos também se deterioram sob a ação da luz solar, por isso que é bom guardar em ambiente fechado e escuro. O dióxido de titânio, mesma forma. Se ele precisa da ação ultravioleta para agir, quando eu retiro essa luz, eu guardo ele fora da luz solar, ele se torna o quê? Ineficiente. Né? Então ele é pouco eficiente em ambiente fechado e escuro, porque ele necessita da luz solar, certo? Então, pessoal, muitíssimo obrigado e até a próxima.